Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como fazer um gráfico de Gantt, tá? Um controle de Gantt, na verdade um controle de projetos aqui, com Gantt no Excel desde o zero, legal? Talvez você já tenha visto outras planilhas, mas essa aqui é especial. Nós vamos fazer muitas formatações, vamos fazer um controle realmente que você vai poder aplicar direto na tua empresa amanhã, tá? Vai aprender inúmeras técnicas nesse vídeo, perfeito? Bom, já vou pedir então que você que não é inscrito se inscreva no canal, marque o sininho aqui embaixo, tá? Deixe seu like e depois comente o que você achou dessa videoaula. Além disso, tá? Eu vou esconder uma palavra-chave nesse vídeo e a primeira pessoa que comentar ali embaixo vai receber então um curso de Excel básico, avançado ou de lógica de programação em VBA. De acordo com o seu nível você vai poder escolher, tá bom? Bom, então é isso, tá? Não esqueça de deixar seu like e vamos nessa. Bom, então o vídeo nós vamos começar aqui com uma planilha de controle de Gantt Excel limpo, né? Onde nós temos já uma planilha de configuração, onde eu coloquei os feriados nacionais aqui, tá? Ó, os feriados nacionais desde 2019 até 2100, ok? Já tudo calculado com Páscoa, Independência, Finados, Carnaval, Paixão de Cristo, tá? Então tudo pronto aqui, tudo pronto, para que a gente possa colocar também no nosso projeto, no nosso Gantt, e marcar também esses feriados. Então essa é a nossa planilha limpa, ok? Essas planilhas você pode baixar direto no nosso blog do Guia do Excel, perfeito? Vamos começar então colocando aqui a logomarca, daí você coloca a logomarca, claro, da sua empresa, né? De acordo com a tua empresa. E a gente vai começar então criando o nosso controle. Para o nosso controle de Gantt, nós vamos colocar aqui então atividades, início, fim, dias úteis, quantidade de dias úteis, o progresso da nossa atividade. E daqui para cá nós vamos colocar então os dias da semana, tá? Os dias da semana, as datas aqui embaixo e as semanas. Então primeiro vamos dar uma ajustadinha nessas colunas aqui, ok? Então em atividades você vai colocar, por exemplo, o marco inicial, né? Etapa 1, por exemplo. E aqui embaixo você vai colocar então a atividade. Por exemplo, atividade A, certo? Daí você pode botar atividade B, atividade C, ok? Para que elas fiquem alinhadas, tipo essas atividades dentro desse marco, você pode vir aqui e clicar para que ele seja indentado para dentro, aumentar o recuo, né? E colocando ele mais para cá, ok? Ficando dessa forma aqui, então. Você pode aumentar ele, então vamos botar 3 atividades aqui, 4 atividades. 4, opa, 2, 3 e 4. Então essas seriam as atividades para o projeto, ok? Cada uma daí, claro, que daí você vai colocar o nome da tua atividade, né? G, H, I, J, K e L. Perfeito? Vamos dar uma ajustadinha aqui. A fonte que eu vou utilizar aqui vai ser a Century Gothic. Tá? Daí você pode diminuir um pouquinho. Vou deixar mais amigável aqui, deixar melhorzinho. Ok? Então Century Gothic vai ser a nossa que nós vamos utilizar aqui. Aqui em cima eu vou aumentar um pouquinho para que a gente possa fazer aqui então o cabeçalho. Perfeito? Daí nesse cabeçalho aqui eu vou fazer com essa cor aqui. E vou botar um fundo, uma cor branca na letra. E aqui eu vou colocar uma centralizada no meio, vai ficar assim. Perfeito? Daí aqui para o lado também vamos colocar. Clicar em exibir, vou tirar a linha de grade para que a gente fique assim. A gente dá uma olhadinha como é que está ficando. Perfeito? Então na data de início você vai colocar, por exemplo, 1º/1/2021, tá? Nesse formato aqui. Vamos reduzir aqui o formato, vamos melhorar o formato, tirar algumas casas aqui da data. Data. E vamos colocar nesse formato aqui, ó, 1/1/2021, para caber melhor. Perfeito? Aqui eu também vou colocar qualquer data, só para ele pegar o tamanho. E quantidade de dias úteis vai ser a quantidade que ele vai, então, digitar, que você vai digitar aqui, tá? Quantidade de dias que vai ter naquela atividade. Daí a data de fim vai ser calculada automaticamente. Como é que você vai calcular essa data de fim, certo? Então na data de fim você vai colocar aqui
igual se, abre parênteses. Então, se essa data, se o C10, e daí nós vamos travar a coluna, deixa eu aumentar aqui, igual se, abre parênteses, C10, 4F4, F4, for diferente de vazio, então, dia.trabalho, dia trabalho.until, tá? Ponto e vírgula, abre parênteses, C10, que é esse aqui, ponto e vírgula. Daí a gente vai pegar então a quantidade, aqui de dias de trabalho until, ele vai calcular então a quantidade de dias úteis que nós temos, tá? Dentro de um período. No caso, a data inicial vai ser C10, que é a data de início, certo? Aqui você pode travar a coluna. Vou travar a coluna, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Deixa eu fazer de novo e colocar assim, ó, para que ela fique para cá, fique melhor para a gente entender, ok? Igual, então, abre parênteses, C10, F4, F4, diferente de vazio, então, daí nós vamos colocar dia, trabalho, until, ok? Nós vamos pegar a data inicial e vamos calcular quantos dias úteis nós queremos. No caso, 15 dias úteis. Vou selecionar aqui o 15, que a gente tinha nessa coluna ali. Ok? Travando somente a coluna. E no fim de semana, daí eu vou colocar que tipo de fim de semana. No nosso caso, sábado e domingo vai ser o final de semana. Você pode escolher o tipo do fim de semana. E feriados, você vai selecionar então os feriados que você tem nessa tabela. Basta selecionar tudo e ele vai ficar assim, ó. Ter feriados, data. Perfeito? Daí, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, se for diferente de vazio, então calcula a quantidade de dias ali. Ok? Se não, vazio, fecha parênteses e dá um Enter. Tá? Tá ali. Perfeito? Então, para 15 dias, ele está calculando que dia 22 de janeiro vai ser a data fim, considerando, então, as datas, os dias úteis, somente os dias úteis nesse período, tá? Quando eu mudar aqui, automaticamente, claro, ele vai mudar esse também, ok? Então, essa fórmula vai ser utilizada para todos. Você pode colocar para tudo aqui, ok? Perfeito. Então, ficou a fórmula ali marcada. Perfeito? Você pode colocar outras datas aqui também, e daí já preenchendo, ó. Só para a gente ter alguma base para ficar preenchida a nossa tabela e poder trabalhar melhor. Mais visual para você, tá? 8/1, 24/1, 27/1, 2 o 2. E aqui a gente vai colocar então a quantidade de dias de cada uma das tarefas. 15 dias, 10 dias, 3, 2 e 1, 5, 1 e 5, e 2 e 3 e 10, tá? Então está aqui a quantidade de dias úteis que a gente teve em cada uma dessas etapas do projeto. E aqui em progresso, você vai colocar um percentual. Então, como a gente vai botar em percentual, vou selecionar aqui e vou colocar em percentual, tá? E aqui eu vou centralizar então. Vai ficar melhor, ok? Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, 50%. Ele vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu centralizar, que tem que centralizar no de baixo. Esse. Perfeito. Então, 50%. Vamos colocar também aqui uma formatação condicional para que a gente possa colocar uma barra, né, uma mini barra aqui dentro, dizendo o quanto que ele progrediu, tá bom? Uma barrinha para ficar melhor a visualização, tá bom? Para isso você vai vir aqui, pode vir em barras, pode selecionar uma barra aqui, por exemplo. Ah, mas ficou errado. Ficou. Você vai clicar em gerenciar regras, barras, editar regra, e aqui, ó, nessa parte, onde está tipo automático, você vai colocar número, vai colocar 0, e no automático aqui, você vai colocar número 1, ou seja, 0 até 100%, ok? 0 até 100%, preenchimento sólido sem borda. Vou dar um ok, vou dar um ok de novo, ficar assim, ok? Então ele vai ficar dessa forma, 50%, perfeito? Se eu botar 75, ele vai aumentando, e assim ele vai até preencher tudo, perfeito? Eu vou mudar um pouco a cor dele, eu acho que vai ficar muito forte. Vamos mudar aqui um pouquinho a cor. Vamos colocar um azul mais claro. Ok? Vamos botar esse azul aqui mais claro. Vamos ver se fica melhor. Aí. Tá? Então vai ficar dessa forma a nossa barra de progresso. Perfeito? Agora vamos colocar então para o lado. A gente vai ter que colocar então as semanas. Ok? Então eu vou botar até a semana B, até a coluna BC.
vai ser a nossa coluna. Vai ter bastante coluna para o lado aqui, tá? Então, para isso, só vou pegar a formatação dele aqui e vou selecionando até ABC, que é até onde a gente vai aqui, ok? Perfeito. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu melhorar aqui o tamanho. Perfeito. Tá. E aqui em cima, então, a gente vai colocar a data, o nome do projeto, né? A data de início do projeto e também a semana onde a gente está trabalhando, qual semana que a gente quer ver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui, então, o nome do projeto. Nome do projeto. Ok? Daí aqui você aumenta ela, pode vir aqui nesse botão, para ver que tamanho vai ficar bom. Ok? Botar em negrito. Legal. Tá bom? Vai aumentando ali. Perfeito. Agora vamos colocar aqui data inicial, que a gente vai usar bastante no nosso projeto. Ok? Data inicial. E a semana, que a gente vai usar depois. Aqui na data inicial eu vou colocar primeiro do 1. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. 1 do 21, por exemplo. Ok? Para ele ficar formatado igual, eu vou colocar tudo no mesmo padrão, eu vou colocar também esse formato de valor aqui. Perfeito? Legal. Aumentar mais um pouquinho aqui para ficar mais bacana. Ok. Então daqui está pronta a primeira parte que a gente tinha de estrutura. A gente precisa colocar agora as datas aqui em cima para que o nosso Gantt, então, seja preenchido em barras à medida que vai progredindo as datas que nós temos ali. Perfeito? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser na coluna G. Nós vamos colocar, então, a data de início, né, do projeto. O dia, né, na verdade, a partir daquela semana ali. Como é que a gente faz isso? Tá? Então aqui nesse caso nós vamos fazer o seguinte. Igual, e nós vamos selecionar a nossa data, que é uma formulazinha um pouco mais complexa. Poderia colocar direto a data só para ele pegar o dia, né? Mas, ó, por exemplo, se fosse pegar aqui só o dia, você ia fazer assim. Seleciona ele, né? E muda aqui para personalizado dia, dia, dia. Ok? Ia ficar assim. Perfeito? Só o 01. A nossa coluna vai ficar desse tamanho assim. Só que aqui eu não quero somente o dia. Eu quero pegar e começar sempre no domingo a semana. Ok? Como é que eu faço para pegar sempre domingo? Isso que a gente vai ver também, tá bom? Mas primeiro vamos fazer aqui embaixo, já preencher também o dia, né? O dia da semana que ele se refere. Para isso você vai fazer assim, ó. Igual, texto, vamos botar aqui, esquerda, abre parênteses, maiúscula, abre parênteses, texto, abre parênteses, dia, ponto, da, ponto, semana, e vamos selecionar a nossa célula aqui, G7, ok? Fecha parênteses, e vamos colocar aquela formatação que a gente fez antes, dia, 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 ok? Fecha parênteses, tá? Ponto e vírgula, 1, que é o número de caracteres que eu quero. Eu quero a primeira letra do dia da semana. Essa primeira parte do meio aqui vai pegar o dia da semana, por exemplo, vou dar um F9 aqui, você vê que ele vai retornar sexta-feira, tá? Nessa parte aqui do texto, ele vai retornar então que nós estamos nos referindo a sexta-feira, A maiúscula está botando tudo isso em maiúsculo, tá? Botando todo esse valor aqui em maiúsculo, sexta-feira. E esquerda 1 está pegando a primeira letra, né, desse texto todo, no caso sexta-feira, pegando somente o S. Ok? Então ficou desse jeito aqui. Perfeito? Perfeito. Aqui para o lado nós vamos colocar igual, isso aqui mais 1, certo? E aqui embaixo nós vamos colocar então o dia da semana. Tá? Aqui, ó. Sexta, sábado. Ok? Vamos dar uma ajustadinha. Sexta, sábado. Daí a gente pode colar para o lado. 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 7, então a gente tem aqui uma semana completa, só que ela está começando aqui na sexta-feira, mas eu não queria que começasse na sexta, eu queria que sempre começasse no domingo. Então como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso é um pouquinho diferente, mas você já vai entender como é que faz. Vamos primeiro colocar aqui alinhamento para cá, para ficar melhor para a gente entender. Então, vai ser F4, vou aumentar um pouquinho. F4 mais 7 vezes, e daí nós temos aqui a semana que a gente está se referindo. No caso vai ser 0 aqui, né? 0 semanas. Porque eu quero ver a primeira semana a partir desse dia aqui. Então é 7 vezes F5 menos dia, ponto, da, ponto, semana, abre parênteses,
E daí aqui no tipo, como eu quero começar na segunda-feira, daí nós vamos fazer o seguinte, no domingo, aliás, nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar essa célula aqui, vou travar ela, ponto e vírgula, e eu quero retornar 2, que seria os números de segunda a domingo, considerando a segunda-feira como 1 e o domingo como 7, tá bom? Então você vai colocar 2, fecha parênteses e vai dar um Enter. O que acontece então é que ele sempre vai começar no domingo. Independente da data que eu colocar aqui, ele sempre vai começar no domingo, como você pode notar, certo? Por conta daquela diminuição, da redução que eu estou fazendo ali. No caso do 3 do 1, ele está reduzindo 7. No caso do 1 do 1, ele está reduzindo 5, certo? Se você pegar a data aqui, ó, você vai ver que dia 1º é a sexta, certo? É sexta. Então ele está pegando 5, né? Porque ele considera, começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E daí ele começa na segunda-feira, no domingo, aliás, como um sábado. Perfeito? Então é por isso que ele encaixa. Perfeito? E aqui em cima, então, nós vamos colocar a primeira data do início. Vou colocar aqui a data inicial, então. Certo? Que vai ser igual essa data que nós temos aqui, G7. Vou selecionar tudo. E aqui a gente pode também fazer com formatação, ou a gente pode fazer com... podemos colocar com mesclar e centralizar, mas é sempre sempre evitável, né? Tente nunca fazer isso. Então a gente faz sempre com alinhamento, se a gente conseguir centralizar seleção, tá? E vou dar um OK. Ctrl 1, e aqui nós vamos colocar uma outra formatação de data, certo? Vou colocar uma data já com um textinho assim, ó, 27, por exemplo, de dezembro de 2020, que é o primeiro dia que aparece ali. Perfeito? Vamos só dar uma trabalhada aqui para melhorar. Vai dar um Ctrl 1 aqui, borda, e vamos colocar uma borda, um cinzinho assim, pode ser. Daí nós vamos colocar aqui. Então está aqui fechada a nossa semana, ok? Perfeito? Acho que talvez um cinzinho um pouquinho mais forte. Aí, legal. Tá? Então ficou desse jeito. O que a gente faz agora é ajustar então o tamanho entre elas aqui, deixar tudo ajustadinho. E agora a gente pode copiar então essas colunas aqui e pode colar para o lado, ok? Vamos colar inclusive as colunas para ficar mais certo, ok? Opa! Essa não ficou certa, então quer dizer que está com algum problema. Deixa eu pegar aqui. Acho que é por conta das datas ali. Eu esqueci que tem uma questão por causa dessa data inicial. Ele vai continuar daqui, né? Das fórmulas. Acho que é melhor a gente só copiar a formatação e copia então as fórmulas para cá, ok? Então vou vir aqui, vou selecionar elas todos os períodos aqui, até aqui. E eu vou botar um botão direito, colar especial ou fórmulas aqui direto, tá? Então ele pegou e colou fórmulas. Na parte de cima, eu vou fazer então aquela formatação que a gente fez antes, Ctrl 1, e aqui em número você vai colocar personalizado, dia, dia, dia. Opa, dia, dia, dia minúsculo. 3 dias, 2 dias. Vai dar um OK e vai ficar assim bonitinho, perfeito? Selecionamos tudo, até a coluna BC, e marcamos entre as duas colunas para ele marcar tudo, perfeito? Então ficou assim, ó. Ok? Por fim, eu vou clicar no pincel de formatação e vou selecionar todo esse período até o final, tá? Para que ele faça então as colunas. Não deu muito certo, só esse primeiro aqui, né? Por conta daquele centralizar que a gente fez aqui em cima. Deixa eu tirar o centralizar, deixa ele assim, depois a gente arruma. Pincel de formatação. Perfeito, tá? Faltou eu colocar essa fórmula, né? Então a gente vai colocar agora. Nesse aqui você vai colocar Ctrl 1 e aqui alinhamento, centralizar seleção. Vai dar um OK. Daí você pode agora copiar assim. Copia direto para ele pegar para os demais. Tá vendo que ele está pegando sempre o primeiro dia daquela semana. Perfeito? Então ficou desse jeito aqui. E agora aqui embaixo vamos centralizar, se não tiver centralizado ainda. Perfeito. Então tá ok. Então tá aqui os dias, né? E também as datas ali em cima. Deixa eu ver como é que tá com 100% se a gente não tem que dar uma ajustadinha aqui com alguma coisa. Acho que tá meio ok. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para baixo.
Aí, ficou melhor. Perfeito? Então a gente tem aqui as datas, já tudo pronto. Agora a gente vai fazer então as barras ali embaixo, ok? Perfeito. Agora a gente vai trabalhar aqui para montar as barras do gráfico de Gantt, ok? Então a gente vai colocar o período que está aqui, por exemplo, de 1 de 1 de 2021, de 1 de 1 de 21 até 22 do 1. Então eu quero que fique marcado aqui até dia 21, né? Eu quero que tenha uma barra, então, mostrando esse progresso, mostrando o quanto que nós temos e o quanto que já foi feito dele. Ok? Então agora a gente vai fazer uma fórmula para saber o progresso. Ok? Então você tem aqui as linhas, né? E aqui agora eu vou fazer então essa etapa até onde ela vai, onde ela começa e onde ela termina. Como é que eu faço isso? Você pode vir aqui numa célula, eu vou pegar numa célula qualquer aqui, e vou criar uma fórmula que eu vou usar na nossa formatação condicional depois, tá? Então você pode fazer numa célula, fica mais fácil para você. Então como é que a gente faz? Igual CE, abre parênteses, e vou verificar se a data inicial for maior ou igual a data que eu tenho aqui em cima, for maior ou igual que a data inicial, ponto e vírgula, a data for menor ou igual que a data final, tá? Também vou verificar se a data de início é diferente de vazio e se a data final é diferente de vazio. Perfeito? Fecha parênteses. E aqui ele vai retornar 1 ou 0, certo? Por exemplo, aqui ele vai retornar falso, né? Mas se eu colocar aqui no dia 1º, no dia 1º, você vai ver que ele vai preencher, então, com... Ah, tá. Tem que travar as células. Tá? Então, ele 3, 2, 1. Ok? Então, ele vai retornar falso aqui. Então, se faltou ainda travar elas aqui, perfeito? Eu tenho que travar aqui em cima, eu travo a linha, para ele não movimentar a linha. Aqui do lado eu travo a coluna, ok? Aqui de novo eu travo a linha. Aqui eu travo a coluna. Aqui eu travo a linha novamente, travo a coluna de novo, ok? E aqui eu travo a coluna de novo, perfeito? Desse jeito tem que ficar a tua fórmula, com as colunas aqui travadas e a linha aqui em cima travada, para no momento que eu copiar a fórmula ele ficar certo. Então eu copiei essa fórmula agora e vou colocar aqui no dia 1º, para ver se deu certo. Então deu verdadeiro. Perfeito. Ele está se referindo às células corretas e está verificando que essa data está dentro do intervalo ali. Ok? Vou voltar como estava antes aqui. E nós podemos pegar então essa célula, essa fórmula aqui. Eu vou pegar essa fórmula, vou colocar aqui para cima também. E vou pegar essa fórmula... Opa, desculpa. Tem que pegar a fórmula e colar assim direto, para ele se referir às células corretas. Ok, então aqui no canto, faltou só a gente pegar e trocar esse cara aqui e colocar ele para travar somente a coluna, perfeito? Você vai copiar ele, vai recortar daqui. E agora a gente vai selecionar toda a nossa barra aqui, toda a nossa grade, tá? E vamos clicar em formatação condicional, nova regra, e aqui em usar uma fórmula você vai colocar essa fórmula aqui, tá? Selecionando desde a primeira célula do G9 ali, ok? Clica em formatar, preenchimento, vamos pegar esse tom de azul aqui, e na borda nós vamos selecionar essa borda aqui, que eu vou colocar em cima e embaixo. Vou dar um OK, vou dar um OK de novo. Então ele preencheu aqui a nossa barra com as atividades, com o início e fim delas, perfeito? Aqui eu também vou colocar a mesma linha ali, tá? Eu vou colocar aqui em borda e vou colocar a mesma linha para todas as nossas linhas que nós temos aqui. Vou dar um OK, tá? E aqui eu vou preencher todas elas assim, desse jeito. Deixa eu marcar aqui. Perfeito. Tá? Então está aqui a nossa primeira parte do gráfico de Gantt. Agora a gente vai continuar então a formatação e nós vamos fazer então o quanto que já foi feito de cada uma dessas atividades, quanto que já progrediu cada uma delas, tá? Acho que ficou meio forte essa linha aqui. Deixa eu trocar para uma linha um pouco mais fraca, vai ficar mais legal. Assim ficou melhor, eu acho, tá? Daí aqui em formatação condicional você também muda, tá? Muda a formatação condicional. Deixa eu ver por que tem duas aqui. Deixa eu ver se está ok. Não preciso duas. Formatação condicional, gerenciar regras, editar. E aqui em formatação, você pode vir aqui e colocar também a mesma cor. Aqui, vai ficar ok. Certo? Então ficou tudo ok. Agora a gente vai preencher também essas linhas, o quanto que já progrediu desse aqui. Por exemplo, já progrediu 50%. Tá? Como é que eu faço então para marcar
esses 50% que já foram feitos, certo? Então, para isso, a primeira coisa, nós vamos criar, então, uma fórmula no gerenciador de nomes, onde a gente vai ter, então, esse progresso para a gente saber o quanto que já foi feito. Tá? Então, para a gente saber se já progrediu, como é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui, então, por exemplo, vou pegar nessa célula aqui, por exemplo, na primeira célula aqui, e nós vamos fazer o seguinte cálculo. Então, igual se, deixa eu abrir um pouquinho, aumentar aqui. Igual se, abre parênteses, daí nós vamos selecionar aqui, então, F10, que é o nosso F10, para a gente saber se o progresso já adiantou, tá? Então, você vai travar somente a coluna, cuidado ao trancar. Quando for maior que 0, então, daí a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar o C10, que é a data inicial, vamos travar somente a coluna, ok? Mais, nós vamos colocar aqui, abre parênteses, dias, abre parênteses, e daí aqui está perguntando a data final, trava somente a coluna, tá? Ponto e vírgula, a data inicial, C10 que nós temos aqui. Então, estamos contando quantos dias nós temos nesse período aqui, perfeito? E daí nós vamos multiplicar, então, pelo percentual de progresso que a gente teve. No caso, 50% aqui. Vou travar somente a coluna, tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula, 0, caso ele não tenha nada, caso ele não tenha quantidade nenhuma, tá? Fechar parênteses, dá um Enter. Então, aqui ele está retornando a data que nós temos ali nesse período, certo? Perfeito? Não, Ctrl 1 aqui. Ele está retornando uma data, dizendo até que data que foi feito. Por exemplo, 50%. Então, ele está dizendo que a data de 50% seria 11/1, ou seja, até 11/1 ele deveria preencher aqui, marcar com uma outra cor, tá? Então, a gente vai fazer essa verificação ali, vamos criar uma formatação para preencher de cinza, por exemplo, isso aqui e dizer que essa parte já foi feita, tá? Então, vamos apagar isso aqui. Aliás, vamos pegar esse valor aqui e vamos criar, então, a data de progresso. Deixa eu só colocar ele na linha de cima, né? Para que a gente possa pegar a fórmula corretamente. Então, peguei a fórmula aqui, dados, fórmulas, aliás, gerenciador de nomes, né? E aqui, como não tem data de progresso, já tinha feito um, vou dar um excluir aqui. Vou criar novo e vou chamar aqui data progresso. Essa fórmula vai ser, então, calculada para cada célula onde eu estiver, porque ela tem uma referência relativa conforme eu fiz ali das células, perfeito? Lembrando aqui, ó, quando a gente trabalha com coluna, verificar sempre se ela está marcada certo a coluna, né? Se está marcada aqui, ok? Com essas referências para ela não se perder toda. Data progresso está ok, então. Fechar ela aqui. E agora nós vamos criar, então, uma formatação condicional para o nosso Gantt. Selecionei tudo aqui. Você vai vir de novo aqui em página inicial, formatação condicional, nova regra. E aqui em nova regra você vai colocar, usar uma fórmula, tá? E nessa fórmula você vai colocar assim, igual e, abre parênteses, e nós vamos verificar se C9 trava somente a coluna, diferente de vazio, ponto e vírgula, D9 trava somente a coluna, diferente de vazio, tá? Ponto e vírgula, então a gente vai verificar se a data ela é menor ou igual que a data do progresso, certo? Então a gente vai pegar a data inicial que nós temos aqui em cima, data, trava somente a linha, tá? Então se ela for menor ou igual que a data progresso, ok? E ponto e vírgula, nós vamos verificar então se G7, trava somente a linha, for maior ou igual que C9, certo? Que é a linha que nós temos a data de início aqui. Trava somente a coluna, perfeito? E também vamos verificar, claro, se G7, né, travando somente a linha, ela é menor ou igual que a data final. Menor ou igual que a data final, ok? Fecha aqui e trava somente, então, a coluna. Fecha parênteses, tá? Então, a gente está fazendo essas verificações aqui, verificando se a data não está vazia, verificando se a data aqui é menor que a data do progresso e também se ela está dentro do período de data inicial e final. Na formatação, então, você vai clicar aqui. De novo, a borda, você tem que colocar a mesma borda, né? Para ficar legal ali. Marca aqui em cima e embaixo. E aqui no preenchimento,
Daí você pode colocar um outro formato, um outro valor aqui. Pode selecionar esse aqui, por exemplo, ou de cima. Acho que esse aqui vai ficar melhor. E vamos marcar um OK, tá? Então tudo aqui vai ficar uma barrinha preta quando estiver dentro do período ali dos 50%, tá? Então quer dizer, 50% do que já foi feito, ele veio aqui então e marcou que 50% já foi feito. 75%, 20%, 25%, 100%. E assim para cada um deles, ele vai então preenchendo agora, né? Marcando que já foi feito aqui. Ok? Deixa eu botar tudo zero aqui para ficar legal. Perfeito, tá? Então, 50% já está ali. Ok, perfeito? E à medida que a gente vai preenchendo, então, o nosso Gantt, ele também vai preenchendo assim. Ok? O que mais que a gente pode fazer aqui para melhorar, então, a nossa visualização? Nós podemos marcar também para saber se a pessoa, se é um dia de sábado ou domingo, e marcar esses itens e deixar achurado aqui, por exemplo, nas nossas linhas, né? Deixar marcadinho para saber que é um sábado ou um domingo, aquele dia ali. Perfeito? Como é que a gente faz isso? Vamos selecionar aqui então o nosso período todo, toda a nossa Gantt aqui, esse é mais fácil. E você vai marcar aqui. Nós podemos até selecionar essa parte aqui de cima também, ó, para deixar aqui marcadinho também. Eu também vou fazer essa parte aqui ficar achurada. Então a linha toda, a coluna toda vai ficar achurada. Como é que eu faço? Formatação condicional, nova regra, né? Direto formatação condicional hoje, né? Então você vai fazer o seguinte, igual ou, abre parênteses, dia ponto, ponto da semana. Nós vamos verificar se G7, vamos travar somente a linha, vamos verificar se ele é igual a 1. Se ele for igual a 1, né? Ou dia ponto da ponto semana, abre parênteses, e daí a gente vai marcar de novo ele aqui em cima, vou marcar somente a linha, tá? Se ele for igual a 7. Tá? Então, se ele for igual a 1 ou se ele for igual a 7, então eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou clicar em formatar, preenchimento, e aqui vai ser bem interessante, você vai usar esse padrão aqui, ó. Seleciona esse padrão diagonal, e aqui você vai selecionar então um tom de azul, por exemplo, tá? Vai selecionar um tom de azul que fique legal. Deixa eu ver se vai ficar bom esse, ou se não, um tom mais claro um pouco. Aí. Vamos dar um OK, vamos ver o que vai acontecer. Então, tudo que é sábado e domingo ficou desse jeito assim, ó, achurado, né? Certo? Achurado aqui. Lembrando aqui, faltou dizer da semana, né, que a gente tinha colocado antes na fórmula. Se eu mudar aqui, automaticamente o nosso gráfico ele já se movimenta. Como você pode notar, então ele vai passando para a próxima semana. Perfeito? Botar zero, ele vai começando a primeira semana que eu tenho da data inicial aqui de cima. Perfeito? O que mais que a gente pode fazer? Nós podemos também colocar para saber se o dia é um feriado. E também podemos colocar aqui para saber se o dia é hoje, tá? Então, se o dia for igual a hoje, eu também gostaria de marcar ele. Como é que eu faço isso? Bom, para o dia igual a hoje, né? Então, eu vou selecionar tudo aqui. De novo, clicar em formatação condicional, nova regra. Usar a fórmula. Então, se esse dia, eu vou botar aqui, já marquei. Vou marcar somente a coluna, a linha de novo. For igual a hoje, abre e fecha parênteses. Só isso. G7 igual a hoje. Formatar, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar, por exemplo, uma borda e vou marcar ela de vermelho em volta dele, tá? Opa, ficou cor automática. Não, quero vermelho, tá? Então vai ficar vermelho marcado assim, ó, vermelho, se for igual a hoje. Vou dar um OK, vou dar um OK de novo, tá? Aqui é claro que não é o dia ainda. Vamos botar para frente, 5. E ele está dizendo então que hoje, dia 2 de março, né? Ele está apontando então que aquela coluna ali está vermelha e está dizendo, então, no nosso gráfico que é aquela semana, que o dia é hoje. Tá? E para os feriados, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar um dia que é um feriado, que é dia 1º, por exemplo, e daí a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai verificar se ela existe na nossa tabela de configurações. Como é que a gente faz isso? Nós vamos selecionar, então, o nosso período todo aqui, vamos selecionar tudo. E aqui em cima você vai clicar em formatação, nova regra, usar uma fórmula, igual, e agora você vai fazer isso, ó. Igual, corresp, abre parênteses. Melhor usar por aqui por fora, para primeiro depois a gente fazer. Vai ficar meio complicado para você entender. Então eu vou verificar se essa data, se esse dia, se ele consta aqui, tá bom? Lembrando que quando eu falo de 01, a data que eu tenho aqui em cima é uma data mesmo, tá? Não é porque está formatado, mas senão ele ia aparecer a data, olha ali, o número que corresponde à data, tá bom? Então como é que você vai fazer?
igual corresp, abre parênteses, qual é o valor procurado? Por exemplo, 01, ponto e vírgula, a matriz procurada. Onde eu estou procurando, então no caso, vou selecionar, pode ser assim ou pode ser a coluna toda, tá? Porque ele não se dá muito bem em formatação condicional com a tabela, ele tinha dado um tilt antes, tá? Então, eu vou selecionar assim, ó, pela coluna, só para ele ficar travado certo, tá? Para ele não garantir. Ponto e vírgula 0, fecha parênteses e vou dar um Enter, tá? Então ele foi lá e achou então aquela data, certo? Achou aquela data, perfeito? Então agora eu só vou apontar ele, ao invés de apontar para cá, vou começar no G7, porque eu tenho que começar ali. Vou gravar, marcar somente a linha, vou dar um Enter, claro que ele vai dizer que não achou, né? E daí nesse caso eu vou pegar aqui e vou pegar esse valor aqui. Vou dar um Enter. E agora vamos selecionar então aqui todo o nosso período. Formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula, vou colar aquela fórmula que a gente tem aqui, tá? Para localizar então se é um feriado. E vou marcar em preenchimento, vou marcar então de novo o padrão, tá? Vou selecionar o padrão aqui e vou colocar um vermelho. Dá um OK, vou dar um OK de novo, tá? Então aonde é feriado agora ele vai ficar desse jeito, ó. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, tá? E tá aí, tá quase pronto. Agora eu só vou colocar uma barrinha aqui para que você vá passando, ao invés de ficar mudando a semana aqui, ele mude automático. Como é que eu faço isso? Você vai na guia desenvolvedor, caso você não tenha guia desenvolvedor, você vai clicar em qualquer lugar aqui, personalizar faixa de opções e vai marcar esse cara aqui, ó, desenvolvedor, tá bom? Deve aparecer assim para você, você vai clicar aqui em inserir e vai marcar essa barra de rolagem aqui. E essa barra de rolagem, ela vai permitir que a gente mude aquele valor por meio de um clique de botão, por meio de um clique, ó. Tá aqui, certo? Então eu quero que mude esse valor aqui quando eu clicar aqui. Botão direito, formatar controle. Aqui eu vou fazer um vínculo de célula, vinculando com essa daqui então, com F5. O valor máximo, o valor incremental tá ok. O valor de mudança de página eu vou colocar 1, tá? E aqui em propriedades, eu vou marcar aqui, em primeiro, eu vou desmarcar ele. Vou dar um OK, tá? Então quando eu fizer a alteração agora, quando eu clico, ó, ele já vai mudando ali a semana que eu estou me referindo, né? E automaticamente ele vai então passando então os dias. Perfeito? Mostrando ali, sempre a partir daquela data, certo? Lembrando que está tudo funcionando e também essa questão do quanto que já foi feito. Perfeito? Agora o que faltou? Faltou a gente arrumar a impressão. Como é que arruma a impressão? Em layout de página, primeiro eu vou mudar a orientação para paisagem, tá? Ficar bonitinho assim. Tá vendo que ele ficou uma barra, uma marcação aqui? Então a gente pode vir aqui também em área de impressão, eu tenho que selecionar os títulos, né? Porque se tivesse mais linhas para baixo, para ele aparecer, como é que eu faço isso? Então você vai clicar em imprimir títulos, linhas a repetir na parte superior. Daí no caso, vou selecionar somente essas linhas aqui, tá? Para ele sempre ter esse mesmo cabeçalho, tá? Visualizar a impressão, depois a gente vai dar uma ajustadinha, tá? Mas ainda não está pronto, tá? Imprimir títulos ainda, você pode colocar também o cabeçalho e o rodapé. No rodapé, nós vamos colocar aqui página. Eu vou colocar número da página, pá, de total. Então, esse aqui ele diz qual é o número da página, da quantidade total de páginas. Data da impressão, né, a data da situação. Eu vou colocar a data e a hora em que foi feito, tá? Então, quando a gente imprimir ou gerar ele em PDF, então ele vai sair a data, a hora e também as páginas, a página que ele está se referindo, tá bom? Ficar assim, ó. Perfeito? Vou dar um OK aqui. E agora eu vou arrumar para que caiba tudo isso numa página só. Como é que eu faço? Em imprimir aqui, fica melhor para você enxergar, você pode clicar em configurar página. Em margens você vai tirar a margem esquerda e vai tirar a margem direita para ocupar o máximo de papel possível. Eu pelo menos faço assim, tá? Você faz como você achar que é melhor para você. Em páginas aqui, você vai colocar para ajustar uma de largura, por daí de altura, daí você pode colocar quanto você quiser, tá? Isso aqui não importa. O importante é essa aqui, mas essa daqui, para ele ajustar certo, também a altura, ok? Então o que ele fez agora é caber tudo dentro de uma página só. Você tem aqui a data, tem a página, tem o cabeçalho, se tivesse mais linhas ele ia aparecer, né? Então tá tudo certinho já, tudo pronto pra gente, tá? Então quando a gente for imprimir, ele já vai sair certinho também. Perfeito?
Ok, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Espero que você tenha gostado muito dessa planilha do Gantt, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Nós temos 2 aulas novas toda semana, tá? Se você foi ganhador, foi o primeiro a escrever o comentário, você vai receber o nosso curso Excel básico, avançado ou VBA. Mas se você não ganhou, também não tem problema, ele está em promoção. Você pode adquirir ele aqui no nosso método Domínio Excel. Nele você vai aprender então do zero Excel básico, avançado e VBA, tá? Desde a lógica, desde o zero, tá? São mais de 40 horas de vídeo, tá? E com acesso vitalício. Você ainda ganha bônus com planilhas gratuitas, com 3.600 planilhas gratuitas e mais uma planilha de orçamento, onde eu vou também fazer um mini curso. Tem um mini curso ali que mostra do zero como criar ela, tá? Então quando você adquire, você recebe isso tudo, tá? Mesmo que você não saiba nada de Excel, se o teu Excel seja básico, você vai ter então esse tempo, né, para você desenvolvendo Excel básico, avançado e VBA com acesso vitalício, sem problema nenhum. Ela está sempre em atualização, esse curso, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar de estudar conosco, ele tem 30 dias de garantia. Caso você não goste, você pode pedir ressarcimento também, sem problema nenhum. Então você não corre risco nenhum, risco zero, tá bom? Perfeito? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, tá? E se inscreva no canal. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.